que você pensa sobre essa religiosidade aí africana, Brasil, religiões brasileiras com matrizes africanas? A minha perspectiva, como vocês viram, é mais assim do campo da história Sim, mesmo, né? Eu sim. sempre Uhum. falo a partir desse lugar. Vou revelar o meu lugar de fala, então, né? É, no Brasil, você tem essa questão do preconceito como um processo que foi construído, né? E eu queria fazer uma diferenciação aqui já para a gente pensar nisso, né? O Brasil, a Europa Ocidental, nem estou falando da Europa na sua integralidade, porque, como vocês estavam falando, esses conceitos continentais, eles no geral são para regiões do continente e não para o continente inteiro, né? A Europa Ocidental, que você pega ali a faixa sul, Itália, França, Espanha, Portugal, não estou indo para a Europa do Norte, né? A Europa, ela associou Estado e religião. Uhum. Então, a religião perdeu essa dimensão, né? Pensando lá na perspectiva antropológica da crença. Toda a humanidade tem crença. Todos os seres humanos têm crenças. Essas crenças às vezes são posicionadas num copo, numa árvore, numa divindade abstrata, mas a humanidade ela produz crença por natureza, tá? Na natureza Uhum. humana. Mas não é toda a humanidade que associa crença a poder, a Estado, a política, a dominação do outro, a submissão do outro. Uhum. Então, a crença como uma matriz de pensar a si mesmo e ao seu grupo, ela é universal. E na nossa sociedade, ela recebeu o nome de religião. A crença foi transfigurada para a ideia de religião. E o Brasil é um país de colonização portuguesa. Então, no Brasil, religião e poder sempre tiveram associados, o que significa dizer que aqueles que governam sustentados, apoiados numa ideia religiosa. Isso não Sim, preciso nem dizer, né? Nós estamos no Brasil do século de 2023, né? As coisas recentemente foram esfregadas na nossa exatamente. cara, né? Mas no Brasil tem essa associação. E as religiosidades africanas, tanto as africanas anteriores à presença árabe muçulmana no século VII e depois a presença cristã, eu sempre conto essa história porque ela é um episódio interessante, né? O primeiro reino do mundo a se declarar cristão na sua integralidade é africano. É o reino de Aksum, né? Roma ainda não era cristã. A África já tinha um reino cristão. Então pense em a diversidade religiosa desse continente. É a primeira região, Riquíssimo. a região do mundo a se declarar cristão. Tem o cristianismo monofisista lá no norte, né? Depois o Islã chega, se instala, pega ali a região dos Mandés, pega um pouco dos Banto. Tem regiões que nunca foram tocadas por essas religiosidades internacionais, que ainda preservam práticas, crenças locais particulares muito específicas, né? O sul ali, os Khoisan, são o caso mais emblemático. Só que, no geral, a religiosidade africana, ela é uma religiosidade em que as divindades, sejam elas da ordem que for, ou uma árvore, ou uma divindade humanizada, né? Uhum. Antropomorfizada. É. Nossa, a palavra é difícil. É. Qualquer divindade, ela tem características muito próximas do praticante da fé. Então, ela não é um perfeito absoluto. Ela é um perfeito, Para mas, gerar mas identificação. gera identificação. No cristianismo praticado aqui no Brasil, não. Não. Aqui no cristianismo praticado aqui no Brasil, por essa associação com o Estado, ele vai Uhum. produzindo uma perfeição absoluta em que o fiel precisa de um mediador para acessar essa perfeição. Aqui também caberia um outro podcast, né? Mas essa diferença, ela é uma diferença fundamental, porque para dominar, eu preciso que você deixe de crer nessa tua divindade, que é próxima de você, com quem você se conecta diretamente, independente se ela é um ser humano ou uma planta, mas ela é uma divindade e que você coloque no lugar uma divindade que você precisa de uma instituição, a igreja, porque a igreja vai legitimar a ela mesma. Mas, E no ao Brasil, Estado. ao Estado, Uhum. ao imposto, à violência que o Estado vai colocar, né? A gente pega o sermão que eram feitos lá no período da Uhum. escravidão. O que o padre dizia, né? O Antônio Vieira dizia para o escravo: sede como Jesus Cristo, sacrifica essa vida em nome da outra. Se o Senhor te bate, abaixa a cabeça. Sede como Jesus Cristo. Ou Jesus seja, Cristo é perfeito. instrumento de dominação. Mais um, né? É um instrumento de dominação. Então você vê essas religiosidades. Você vai num terreiro, né? É uma comunhão. É uma comunhão. Tem um estudo de um antropólogo que eu gosto muito, de uma antropóloga que eu gosto muito, a Ruth Lanes. Ela vai em Salvador e ela fala assim: no terreiro as desigualdades desaparecem.
O mais pobre e o mais rico do grupo, você vai na igreja católica, as desigualdades elas se escancaram. Bem diferente. Bem diferente. A religiosidade de matriz africana ela é um desafio ao Estado brasileiro. Por isso essa perseguição. Tem lei. No começo do século XX, as leis diziam que era crime você ter. Depois, com o tempo, vai passando, mas aí o preconceito já está tão estabelecido que quando o Estado definitivamente decide legitimar, a gente vive a situação que a gente tem hoje. Que se você for de uma matriz religiosa cristã, monoteísta, e quebrar um culto de matriz africana, nada vai te acontecer. Agora, se você for de uma matriz africana, e eu não estou defendendo de maneira nenhuma, porque eu acho que todas as religiões têm o direito de existir na sua característica. E você entrar numa igreja cristã e passar a mão, não estou falando nem quebrar, de uma forma desrespeitosa, numa das imagens que representam a fé cristã, As consequências são gravíssimas, porque o Estado vai trabalhar contra você. É. O Estado não vai trabalhar, o jurídico vai trabalhar contra certeza. você. Então, quando você olha integrados, todos esses temas que a gente pode pegar fragmentados, você vê o racismo, ele se reproduz em mais de uma dimensão. Muitas. Muitas dimensões. É muito complicado abarcar onde começa e onde termina. Eu diria que se tudo que a gente olhasse aqui hoje, a gente ia falar, não, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Se você quer continuar compartilhando nossos vídeos, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Obrigado por assistir mais este corte do Convencional.